Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. Bom, nas últimas semanas, quem acompanhou a imprensa e também as redes sociais pôde ver aí o caso recente da demolição, onde residiu o escritor Caio Fernando Abreu. A casa onde residiu o escritor gaúcho foi demolida na última semana aqui em Porto Alegre e muitas pessoas manifestaram repúdio com relação a esse patrimônio histórico e cultural que acabou sendo derrubado aqui na capital gaúcha. Bom, a gente hoje amplia o assunto e quer entender com nossos convidados o que de fato é um patrimônio histórico e cultural, as leis que existem aí para garantir esse patrimônio, enfim, o que a gente aprende, né, com essa demolição. Para isso a gente recebe no programa de hoje o arquiteto e presidente do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural, Lucas Volpato. Também o arquiteto, professor e ex-diretor do IFAM e da Coordenação da Memória Cultural da Prefeitura de Porto Alegre, o Luiz Antônio Bolcato Custódio, e também a advogada, coordenadora do Fórum de Entidades em Defesa do Patrimônio Brasileiro aqui no Rio Grande do Sul e mestre em Museologia e Patrimônio, a Jaqueline Custódio. Obrigado, pessoal, pela presença de vocês aqui com a gente no programa, para a gente poder repercutir esse assunto tão importante que mais uma vez volta aqui ao Parlamento, porque proteção do patrimônio histórico e cultural. A gente tem uma lista aqui em Porto Alegre muito gigantesca e até poderia, eu acho, ser maior de patrimônios inventariados, né? E a gente teve mudanças na legislação municipal também para garantir, né, essa proteção. Mas eu queria entender primeiro, Lucas, quando a gente está falando de patrimônio histórico e cultural, o que é esse patrimônio? Que imóveis são esses? Bem-vindo. Então, acho que primeiramente são 5.000 imóveis que tem na lista, mas não todos eles são inventariados por estruturação, né? O nosso inventário se divide em duas classificações, estruturação e compatibilização. Então, assim, acho que Porto Alegre tem esse patrimônio ele se refere à identidade que nos faz como cidade, né? Nos identifica como cidadãos dessa cidade. Então, por isso a preservação dele é fundamental. Então, essa lista de inventário é um instrumento de preservação e que tem que ser utilizado, tem que ser praticado, né? E tem que ser reavisado cada vez mais, porque as coisas mudam, né? As percepções mudam. Então, é fundamental o entendimento do que é patrimônio histórico-cultural, né? Não só mais patrimônio histórico, né? Acho que depois o professor Custódio pode explicar isso com mais propriedade do que eu. E para que as pessoas, os técnicos, os vereadores, né? E a sociedade entenda a importância da preservação, porque o inventário não é uma coisa meramente teórica, né? Ela tem que ser colocada na prática, né? Porque senão a preservação ela não é efetiva. Não adianta você ter uma lista, né? Uma lista defasada e nesse meio tempo, enquanto você vai estar atualizando, ela vai se perdendo bens, né? De grande importância na cidade, como é o caso de um dos temas que hoje nós vamos discutir, que é a casa do Caio Fernando Abreu. A gente escuta muito a palavra tombamento, mas tem uma diferença em ser um móvel tombado e um inventariado, né? Eu não sei se tu pode explicar isso pra gente também. Tombamento, a palavra até muitas pessoas não sabem, né? Ela vem de origem portuguesa, Torre do Tombo, né? Então é um nome que se dá, uma nomenclatura que se dá quando você, por instrumento de lei, né, faz com que aquele bem seja protegido, seja cautelado, né? Por alguma esfera, seja municipal, estadual ou federal, ou até às vezes pela Unesco, quando a ONU, então, faz esse acautelamento. No caso do inventário, ele é em algumas cidades, como Porto Alegre, é um dos instrumentos de preservação. Então, Porto Alegre utiliza o inventário do patrimônio cultural como uma forma de preservação, né? Isso na primeira lei que foi realizada, acho que em 2000, não me lembro agora a data certa, e essa lei de 2019, que é a última que foi revisada, né, também usa o inventário como um instrumento de preservação. Agora, até quando ela é efetiva, é isso que a gente tem que revisar, tem que debater, porque de fato a preservação não tem sido efetiva com essa nova lei. Isso aí, professor. Como é que o senhor tem visto essa garantia? Bom, eu gostaria de falar um pouquinho antes de entrar no mérito da lei, não é? O que é o patrimônio? Não é? O que é patrimônio? Quando recebe uma herança, quando recebe um bem, quando tu junta alguma coisa, tu tem um patrimônio. Isso é uma riqueza. Não é? Antes de mais nada, é um bem que levou tempo para ser construído, adquirido ou feito, usou recursos naturais, não é? que se transformaram em matéria para que isso se construa, usou recursos do conhecimento, da tecnologia
e usou recursos da cultura de cada lugar, não é, que adaptou o material existente à necessidade, à possibilidade e aquilo que era corrente em cada época. Não é? Então, isto é patrimônio. Quando é patrimônio cultural, que a gente diz, bom, a partir de tanto resolveu-se preservar o patrimônio cultural, houve uma definição, e que está na Constituição brasileira, que é o que é o patrimônio cultural, não é? Que é tudo aquilo que representa a cultura brasileira, que é uma cultura plural, não é? Em cada lugar, em cada estado, em cada cidade, tem representações diferentes. Representações que dizem respeito à proveniência daquela gente, como também às possibilidades daquela gente. Então, o que é o patrimônio? O patrimônio é a nossa riqueza. E a gente constrói com o patrimônio cidades reais. Não é? O que é uma cidade real? É uma cidade... como é que a gente mora? Aí tem um contraponto, que às vezes, não é, em algumas cidades, não em todas, nós temos um plano diretor. E o que é um plano diretor? Um plano diretor é um plano que propõe uma cidade ideal, uma cidade virtual. E esse plano diretor só vai estar pronto, não é, se ele conseguir ser construído sobre aquela que é a real. E para que ele construa, ele tem que demolir a outra. Então, há um conflito entre preservação e planejamento urbano na maioria das nossas cidades, porque a maioria das nossas cidades propõe, no centro histórico de Porto Alegre, edifícios de X andares, quando tu tinha casinha de 2, 3, 4. E quando tu tinha uma cidadezinha de origem portuguesa, com rua estreita, e que aí tu põe como se fosse grande avenida, tu tem que rasgar a borda, tu tem que rasgar não sei o quê, porque não comporta. Não é? Então, ao invés de fazer uma conversa entre o presente e o passado ao longo do tempo, adequando, sem perder o passado, porque passado é riqueza, não é? Porque é investimento feito, está pronto. Por exemplo, eu morei numa casa modernista dos anos 60, 70, e essa casa recém foi demolida para ser construído um edifício. Era uma casa toda de concreto armado, duraria 100, 200, 300 anos pela sua consistência. E custou. Não é? Publicado em livro, etc. Então, assim, na medida que se usa esta descartabilidade do patrimônio, tratando tudo como descartável, não é? Tu perde a riqueza, tu perde a oportunidade. Bom, aí quando a gente entra nessa questão, inventariado, tombado, etc., o quanto, o como, existe sempre, é claro, limites, e existem prioridades, e existem representações. Então, por exemplo, em quase tudo que é cidade do mundo, o centro histórico é preservado. E a cidade nova se constrói ao lado. Não é? Se tu tem grandes terrenos, tu constrói junto. Não é? Quanto? Minha cidade, Quaraí, não é? Tu tem lá uma cidade que tem quarteirões de 170 metros. Metade das partes atrás das casas que ficam na periferia das quadras é terreno baldio. Poderia duplicar, triplicar a quantidade de construções na cidade usando, não é, o interior de quadra. É uma hipótese, isso se usa em alguns casos. A gente até pode seguir falando sobre isso ainda, professora. Até vou passar para a Jaqueline agora, porque o que me chamou a atenção da fala do professor, Jaqueline, é essa questão do que é esse patrimônio, né? Ele falou muito sobre essa questão, realmente material também, né? Mas a gente também tem que observar a questão simbólica, né? Como que se joga com isso também e se coloca a lei para analisar isso também. Bom, eu sou advogada, então, né? Vamos começar bem. Em relação a essa lei, né, dos inventários, a gente teve uma discussão bem grande aqui na Câmara, né? A gente teve, eu até contribuí para tentar alterar algumas das fragilidades que a gente via, mas não foi possível. Isso aí enfraqueceu realmente muito, né, a preservação que a gente está vendo. Por exemplo, a questão do entorno, né, porque não é só o patrimônio, né, não é a casinha, mas é o entorno, a compatibilidade dela naquilo, né? Então agora tu já não tem mais isso. Né? Ficou muito frágil, né, essa composição. Em relação ao que tu falou, uma coisa interessante, assim, porque a minha perspectiva é uma perspectiva assim, de quem mais atua em termos da população. Né? A população, o que é patrimônio para a população? Né? Porque a gente tem uma história, né, de ter um patrimônio, que é um patrimônio edificado, histórico, né? E as pessoas pensam que
basta. Mas não, a gente tem trabalhado a questão do patrimônio na relação do material e do imaterial, né? Porque a gente entende que um não vive sem o outro, né? Porque tu ter uma casa pela casa, às vezes pouco disso, mas tu ter uma casa, como no caso do nosso ponto, no qual morou um escritor, a casa foi personagem da história, não só dele, mas da produção literária dele, né? Então, assim, tu tem toda uma perspectiva diferente, né? Claro que hoje em dia a gente separa material de material para poder lidar, mas a gente tem que perceber como um todo, né? Então é isso. E é isso que eu acho que aconteceu no caso da casa, que as pessoas realmente estavam acho que desde que a casa foi desocupada, ou que o Caio morreu, não sei. Eu sei que já são 10 anos que o pessoal estava buscando a manutenção daquela casa como um ponto de referência cultural ali, né? Um menino Deus que realmente não tem. Então, tu poderia jogar com isso aí, né? Mas aí vem aquilo que o Custódio falou, né? A gente não faz esse equilíbrio entre o que é a história e o que é o desenvolvimento, né? Porque a gente ouve muito que o patrimônio emperra o desenvolvimento, né? E não é bem assim, né? A gente pode ver que, inclusive, se tu vai para a Europa, o que é, né? O desenvolvimento também é o turismo, né? Então, a gente tem que pensar diferente o patrimônio, né? Pois é, Lucas, e a gente vai e sempre está discutindo isso, assim, com essa relação, né, de ter que destruir, enfim, né, derrubar algo para construir outra coisa, né? E a gente olha para o centro de Porto Alegre aqui, né, a gente vê muitos prédios ainda preservados, né, pelo menos com a fachada, assim, né, e a gente tem visto também novas construções, deixando aquela fachada intacta, mas construindo atrás ali prédios, né? Isso é uma alternativa de daqui a pouco preservar essa conjuntura que a gente encontra no centro ali. É mais entendimento técnico também? O que falta na tua visão? Na verdade, o inventário em Porto Alegre, a preservação se dá por volumetria, né? Então, assim, se sugere que os técnicos da prefeitura, quando tem esses casos que é possível você resgatar a volumetria, que é telhado e fachada, você tem que fazer. A sugestão é que você faça isso, né? A orientação é que você faça isso. Mas existem muitos casos de fachadismo que, em alguns casos, é muito debatido e colocado isso como algo muito ruim, mas que nas circunstâncias de Porto Alegre, quando você tem situações em que você não tem mais o edifício, é sim uma alternativa de preservação, né? E aí, aí volta a questão que foi dita aqui, a compatibilização, que essa tem sido deixado de lado ultimamente, né? Tanto pela lei como na instrumentação dela, né? E aí nós vamos pagar um preço muito caro com isso, principalmente no centro histórico, que também tem tido uma revisão de colocação de mais altura, né? na nossa ponta, que é o centro histórico, que ela é uma ponta que já foi dita pelo professor Custódio, né? Estrangulada, né? Super densa, né? É um centro histórico que tem esse nome de centro histórico, mas ele é super denso, com edificações super densas. Eu gosto de usar muito um exemplo que é da igreja anglicana, na Andradas. Aquele é um exemplo de 1970, que eu acho que já tinha, em 1960 já tinha 2 edifícios enormes estrangulando a igreja, que ela é tombada hoje pelo município, uma igreja de 1901, super importante, catedral anglicana do sul do país. Então, é esse tipo de erro que a gente tem que evitar que aconteça novamente, né? E aí sim, voltamos para o plano diretor, né? O plano diretor novamente, que instrumentaliza a cidade, coordena essa cidade em crescimento, né, que tem que ser revisado, né, que tem as áreas de interesse cultural desde 2003, que é super importante que elas sejam revistas, ampliadas ou não, né, então, mas um debate sério, né, encarando a cultura como algo a ser fundamental, a ser preservado na cidade, né, seja ela imaterial ou material, né, que foi dito aqui do imaterial. Na cidade tem vários registros de patrimônio imaterial, que é super legal. Poucas cidades no Brasil têm um registro próprio de patrimônio material, né? Existe no Estado, existe na União, mas Porto Alegre tem. Então, assim, eu acho que é uma sensibilização total que é necessária para que isso possa ser despertado e, de fato, ser preservado. No caso das fachadas do centro, né? O centro histórico, para manter esse nome centro histórico, ele tem que fazer valer esse nome, né? Então, assim, a preservação dessas fachadas, mesmo que em ruínas, elas têm que ser consolidadas e elas têm que ter um novo uso. Né? E se ela está em ruína, é uma oportunidade de você dar um novo uso a ela, né? Mas não perder aquela volumetria, aquela ambiência, que é a questão de entorno que a gente está falando também aqui, ela é fundamental para você identificar o centro como histórico,
né? Pois é, professor, e a gente quando está falando sobre isso, assim, né, sobre essa questão dessa lei do inventariado, né, que chegou aqui, a Jaqueline trouxe muito bem, modificou muitas questões, na sua visão, melhorou ou piorou? Olha, em princípio piorou, não é? Porque se perde elementos de proteção. O que eu diria é o seguinte, gerenciar, administrar o crescimento da cidade pressupõe alguns parâmetros. Primeiro, o que temos, não é? Porque é a partir daí que tu diz o que vamos construir, e não a partir de um papel em branco. Existe uma cidade, não é? E essa cidade está ali, ela precisa ser protagonista disso aí, e ela pode compor, não é? Com esta nova história com harmonia, não é? Sem nenhum problema. Segundo, o que queremos, ou para quem queremos. Então, um outro ponto que se faz nessa conta é qual é a nossa taxa de crescimento. Não é? Então, se eu tenho 1,5 milhão de habitantes aqui e eu preciso abrir campo para construção, para quantos? Não é? Terceiro, que área eu preciso disso? Porque o plano diretor trata como se toda a cidade tivesse que ser demolida para esses 10, 15% a mais, 20%, não isso, não é? Precisassem demolir a cidade inteira. Na medida que não há nenhuma priorização, eu vou para cá ou vou para lá, por quê? Porque é mais adequado, porque está mais precário, ou seja, por critérios físicos. Não é? Resolvi que agora eu vou revitalizar esta área X porque ela pressupõe. Para isso eu tenho que dar vantagens a ela. Quero revitalizar o 4º distrito. Por que eu vou revitalizar o 4º distrito se eu ganho mais dinheiro demolindo casas no outro bairro, ao lado? Não é? Então se oferece um limite superior para todos, não há alternativa. É em qualquer lugar e de qualquer jeito. E a cidade vai ficando desbicada, desdentada, né? Estragada, né? Sem coerência. Interessante essa sua análise. Falta realmente uma cara de cidade, ela fica, isso, parece que faltando partes. E aí se inserem coisas novas, que são basicamente da mesma tipologia, um caixote quadrado, retangular com janelinha quadrada, né? Com módulo 2,5, que isso é a maioria, não é? Em qualquer bairro, ou seja, os bairros têm cara. Exato. Tu pega Petrópolis, ele é um bairro de arquitetura colonial espanhola, por exemplo. Tu pega a Cidade Baixa, uma coisa mais portuguesa, mais eclética. Tu pega o centro, era antes portuguesa, depois virou eclética. Aí tu vai para os bairros mais novos, o Menino Deus, etc. Então, cada bairro é isso. E o plano de 2003... que inventou as áreas especiais de interesses culturais, que era esse o nome da época, ele estudou cada bairro e disse, bom, isto aqui é uma coisa que tem personalidade, esse trecho, e ele merece ser preservado como conjunto. Então vamos estabelecer uma regra de convivência para cada um deles. Isso foi demolido. Foi demolido sumariamente numa audiência pública realizada na reitoria da URGS. Eu participei disso, em 5 minutos eu vi que não tinha o que discutir, era para ser vetado total e liberado total. Então, se perdeu muito nisso. Então, assim, se disser assim, o inventário protege tantas mil, acho muito, mas tem como fazer uma seleção? Teria. Sim. O que é prioridade, o que não é? O que é prioridade? E o que é relevante, entendeu? Por isso, assim, se os nossos bens relevantes estão caindo aos pedaços, imagina o resto. Não é? Então, assim, tem muito bem tombado que não se cuida. E muito bem antigo, com grande valor, que nem a Santa Casa, por exemplo, que vê como que tu pode fazer um centro cultural contemporâneo dentro de umas casinhas antigas. Não é? Ou seja, tem alternativa arquitetônica para tudo. Tu pode fazer conviver, tu não precisa necessariamente destruir sumariamente, e tu não precisa construir um prédio em cima do outro. Não é? A gente que é do patrimônio entende que a arquitetura é uma coisa para ser usada ela inteira e não a fachada, porque isso é cenário. Interessante sua análise. Isso é cenário. A gente pode voltar logo a falar sobre isso, professor, porque Jaqueline, entendendo um pouquinho mais, eu queria que tu pudesse explicar para a gente assim, o processo hoje, né, para se inventariar um imóvel, né? A gente tem que atender critérios para isso, né?
São quantos critérios? São todos? São mínimo 3? Como é que está? Bem, como o Lucas falou, são 5, né? São 5. E tu tem que pelo menos 3, né? Mas a gente está falando assim, né? Do patrimônio material, né? Exato. Disso que a gente está falando, né? Porque, por exemplo, no caso da casa, né? Ele, ainda assim, ainda que tenha, não seja, vamos dizer, o importante seja a questão do material, mas como... Sim, do prédio. O prédio, né? Como o Custódio falou, que realmente ele poderia ser, né? Mas ele tem vários outros. Mas ele tem a questão de quem estava habitando ali, né? E é isso. Então, pegando um pouquinho o gancho dele, da questão do plano diretor, o que a gente está vendo hoje. E isso foi dito claramente. Existem retalhos, né? O plano diretor está sendo retalhado. Isso sim. Exemplo, centro histórico. Recuperação do centro histórico. Todo um índice construtivo, forma de tratamento, tudo diferente, né? Aí depois vai para o 4º distrito, tem outra composição e eles não se conversam, né? Então, por exemplo, no CAIS, olha que interessante. O CAIS antes tinha um regime próprio, que era especial, uma área especial, né? Por quê? E aí, em 2010, fizeram uma lei, e essa lei dava, então, os índices, a ocupação, a forma que ia ser, né? Essa lei, agora, do centro, ela abarcou as docas. Por quê? Porque ali querem construir 9 edifícios. Então, assim, tu vê que as coisas... E como é que isso vai se relacionar com os armazéns? Que os armazéns são tombados, né? Como é que isso vai se relacionar? 9 edifícios super, né, modernos. E como é que isso vai se relacionar com o centro? Porque aí tu tem uma questão ambiental, tu tem uma questão de tráfego, né? Tu tem várias coisas ali. E até infraestrutura, né? E área inundável? Área inundável, exatamente. Mais esse detalhe ainda. Mas isso, né? Quer dizer, então eles estão fazendo um projeto de botar um anteparo, né? Para os armazéns não se inundarem, mas... Das pessoas. Mas pode construir ali, tranquilo, né? Então é isso, eu acho que a gente não pensa a cidade como uma coisa única, né? E agora mais ainda, porque agora a gente pensa a partir da perspectiva de uma cidade que é mais vendável, né? E a nossa cidade, né? Cidade mercadoria, né? E é isso, aí a gente vê o South Summit, né? Que é o que querem, né? E aí o quanto isso vai dialogar com a nossa imagem. Porque se tu pensar, por exemplo, o CAIS é uma carteira de identidade, né, de Porto Alegre. Então, como é que isso vai dialogar, entendeu? Então, a gente tem que pensar nesse conjunto, né? Como é que a cidade vai se desenvolver, mas como um todo. Senão, a gente tem aberração como essa que a gente vai ter. Eu posso falar um minuto sobre o CAIS? Por gentileza, a gente pode continuar falando sobre esse assunto no Tá. próximo bloco, que a gente precisa ir para o intervalo comercial. Mas a gente volta em instantes para seguir falando sobre a preservação do patrimônio histórico e cultural aqui na capital gaúcha. Até já! E nós estamos de volta com Porto Alegre em Debate, hoje tratando sobre o patrimônio histórico e cultural aqui da capital gaúcha. Participam do programa de hoje o Lucas Volpato, arquiteto, também o arquiteto, professor e ex-diretor do IFAM, o Luiz Antônio Bolcato Custódio, e ainda a advogada e coordenadora do Fórum de Entidades em Defesa do Patrimônio Brasileiro aqui no Rio Grande do Sul, a Jaqueline Custódio. A gente segue nesse assunto aí importante, um assunto que rende vários programas, porque falar sobre o patrimônio é falar sobre realmente a história da cidade, né? Lucas, voltando um pouquinho para a gente entender e até atualizar, né, quem ainda não lembra, mas essa lei do inventariado hoje, do inventário, né, a gente até antecipou ali com a Jaqueline um pouquinho, mas quando a gente está falando em critérios, né, para que aquele imóvel seja inventariado, quais são esses critérios, assim, para poder chegar nesse espaço aí? Quando houve o esforço para fazer a elaboração dessa lei, a ideia era tornar ela a menos subjetiva possível, tá? Só que não existe patrimônio não ser subjetivo, tá? Existe intersubjetividade, que você tem que discutir, entrar em consensos e ali definir méritos, tá? Então, ela já começou com um objetivo um pouco equivocado, que é não deixar o patrimônio subjetivo. O patrimônio sempre vai ser subjetivo, entendeu? Você pode gostar, você pode não gostar, você tem que discutir muito até chegar num consenso.
né? Os méritos que são atribuídos à lei, né, essa metodologia, então, que essa lei propõe, ela pega 5 critérios, 5 instâncias, na verdade, e que dessas 5 instâncias tem diversos critérios e você tem que ter no mínimo 3 instâncias para valorar que aquele bem tem sim mérito, então, para ser preservado, né? Ou seja, são critérios bem estruturados, foram bem debatidos, eu acho que são critérios bons, né? Todos são possíveis de aplicar. A questão é que tem bens que às vezes vai ter apenas um critério, né? No caso, não é o caso da casa do Caio Fernando, ela teria mais que um critério, ela teria 3, mas com um critério você não entra, né? Então o imóvel ele já seria desclassificado para entrar em qualquer tipo de lista de inventário, seja do município, de um bairro X, Y, Z. Não entraria, né? Os critérios são várias instâncias, a instância morfológica, instância urbana, paisagística, instância técnica, essa é a mais difícil da gente encontrar, são pouquíssimos os prédios que trazem uma técnica inovadora específica de construção em que você preserve, né? Então, das vezes que eu tentei aplicar a lei, a técnica é a que menos aparece nos critérios, né? Mas a instância morfológica, a composição paisagística urbana, a questão da monumentalidade são critérios que são tão trazidos então para essa lei, né? É claro que às vezes, se você pegar esses critérios isoladamente, eles acabam ficando desatualizados com a política de preservação global que a gente discute, né? Em que não é só a monumentalidade que se preserva, que não é só a questão de excepcionalidades técnicas que se preserva, né? Porque hoje eu entendo que até essa lei deixa falhar, ela fica falha no momento que ela ignora um pouco o imaterial, né? Ela deixa essa questão da ambiência muito frágil, né? Os bens de compatibilização, por exemplo, eles já não são tão importantes como era na lei anterior, né? Hoje a compatibilização não passa na EPAC mais. Isso é um pecado tremendo para a preservação, né? Porque a compatibilização é o que vai dizer se aquele edifício pode ou não ficar do lado da coisa preservada. Então você tem que ter esse critério e essa lei não contempla mais isso. Ela permite que bens de compatibilização nem passe mais pela EPAC e COMPAC. Fora a possibilidade de alteração de fachadas Exato. e de aberturas, né? Exato. E nos inventariados, a compatibilização era o mesmo conceito de entorno. Exatamente. Que tem sempre no patrimônio tombado. Ou seja, tu tem um imóvel, o que tem por volta? Não é? Então, nos inventariados, bom, a casa do lado e a casa do lado são entorno. Então, de como elas são e como elas poderiam ser se elas não existem em relação a esta, mas em relação a esta. Então, isso deixou de existir. Então, tu pode sufocar, não é? Um prédio com 2 edifícios enormes no lado. Que entorno é esse, né? Vai. E também tem a questão da compatibilização, por exemplo, não é qualquer edifício que fica bem do lado de uma edificação que é preservada. Então, é sim um esforço, acho que foi um esforço dos colegas nossos, arquitetos, né, de quem é arquiteto, de se enveredarem para a área do patrimônio, porque patrimônio não é algo exclusivo, patrimônio é a cidade, é o meio ambiente, né, que a gente está vivendo na cidade, não é só o meio ambiente das árvores, né, o patrimônio cultural também faz parte. Então, é dos arquitetos também se esforçarem, né, para ver, os engenheiros, os arquitetos que trabalham na construção civil, para ver com um olhar mais sensível e que a compatibilização é importante. Ninguém está dizendo que não pode construir um edifício enorme do lado de um edifício histórico. Do lado, atrás, né? etc. Existem noções de recuo, de chegadas, de como essa arquitetura nova chega, e esse esforço Porto Alegre parece não ter essa maturidade no momento. E eu acho que isso é um esforço coletivo da sociedade também, de mostrar que é possível. A lei tem coisas muito boas, né? A transferência de potencial construtivo, né, tenta regularizar isso dentro da cidade, dentro do município, isso funcionaria muito bem como um incentivo. Acho que nunca houve um incentivo desses dentro da prefeitura de uma forma instrumentalizada. Agora se está tentando regular isso, né? Só que, por um outro lado, isso chamou a atenção da construção civil de uma forma que esses imóveis, né, de compatibilização ficaram atrativos para que você possa comprar todos os terrenos de compatibilização para construir um enorme edifício ao lado de um edifício inventariado ou tombado. E dessa forma, ao preservar essa casinha inventariada ou tombada, você pode construir mais 3 pavimentos, praticamente de brinde, né? E aí a sua altura fica cada vez maior, o seu edifício fica gigantesco, e aí aquilo do entorno se perde novamente. Se a gente gosta de um bairro como Moinhos de Vento, é porque a gente gosta da ambiência desse bairro, né? Não importa a sua classe social, qualquer pessoa que for ao Moinhos de Vento vai notar que tem algo diferente, né? Tem uma composição da rua, da arborização, das casas, né, que são lá da década de 1920, 1930, 40, 50, né? E isso daí se perde, porque no momento que eu tenho uma torre, né, que vai fazer
proteger, vai tirar o sol daquelas casinhas que deveriam ser protegidas, né? Que vai acabar com essa ambiência, né? Que vai adensar esse bairro vai perder a característica. Então aí o bairro Moinhos de Vento daqui a 20 anos nesse ritmo já não vai ser o mesmo bairro que a gente conhece. É muito falha essa justificativa que dizer que bairros com infraestrutura são os mais interessantes para construir. É falho, porque existem outros bairros na cidade com infraestrutura urbana que possa receber edifícios novos, né? Não é qualquer edifício novo que pode ficar num entorno com áreas culturais, com áreas preservadas, né? Então tem que ter um esforço muito grande dos empreendedores, dos arquitetos, para aí sim fazer uma cidade que vale a pena se conviver. Porque senão a gente vai viver numa concha de retalhos que a gente já sabe a experiência que dá. Muita gente não gosta do centro histórico hoje por causa dessa falta de homogeneidade, né? E a gente vai começar a não gostar dos bairros que a gente tem, né? Isso vai ser um tiro no pé, porque as pessoas buscam Moinhos de Vento pela qualidade da atmosfera, da ambiência, né? Buscam a cidade baixa, o Bonfim, Vila Assunção, isso tudo vai acabar. Essas características vai acabar, então vai ser sim um tiro no pé. Ok, não é imediato, a longo prazo, mas vai ser. Só para a gente fechar, professor, antes da gente falar do Cais Mauá, eu queria lhe ouvir com relação a esse caso do Caio Fernando Abreu, da casa do Caio Fernando Abreu. Na sua visão, o que a gente pode aprender com esse caso, né? O que a gente pode aprender com isso? Primeiro que nós estamos perdendo, não é, um potencial de rendimento cultural, econômico, turístico, o que for, porque essas situações, elas têm esse potencial, não é? Quando o Lucas falou o Hotel Majestic, que morou Mário Quintana, não é? Ele não tinha uma casa, ele tinha o Mário Quintana, não é? Ele morava ali. E aquilo ali virou um símbolo na cidade, além do que um símbolo de renovação do centro histórico. Por quê? Porque foi o primeiro prédio que diz, bom, ao invés de demolir, a gente vai recuperar. E fez um belo projeto de recuperação e vai. Então, assim, existem outros na cidade, de figuras proeminentes, tipo Lutzenberger, não é? Que está recuperado, arrumado, etc. Mas não é uma casa de visitação. Não é? Poderá se transformar na sequência, porque está cuidado, preservado, etc. Então, assim, quando a gente perde essas oportunidades, a gente vê o atraso geral do discurso, não é? Porque ao invés de correr na frente e dizer, não, isso, quem sabe a gente protege, porque proteção tem que ser por antecipação. Exatamente. E não após. Não é? A gente tem que prever o que é que nós temos, não é? O que é que a gente pode fazer. E investir nisso, nesses pontos. Não é? Acho isso. Jaqueline, a gente estava falando também, a gente tem inúmeros outros espaços em Porto Alegre, né? Que muitos espaços vazios, ociosos, espaços que a gente observa que podem virar até moradia, inclusive, né? Na sua visão, a gente tem um exemplo ali de um local que está muito parado há muito tempo, até telespectadores aí que acompanham a TV Câmara nos enviaram perguntas com relação ao que se fazer ali com o espaço onde funcionava o estádio do Grêmio, por exemplo, ali, no Menino Deus, né? No Olímpico ali, né? Um espaço que está totalmente ocioso ali, poderia se criar ali muitas coisas, né? Poderia, né? Aí é aquilo que a gente diz. O que a vizinhança precisa? Como é que é a relação dela com aquele espaço? Porque senão tu fica criando... Claro que nós sabemos qual vai ser o destino, né? No final, nós teremos edifícios ali. Mas, assim, será que é isso que precisa aquele bairro, né? E voltando à casa, porque uma coisa interessante, assim, não só o poder público, o executivo, não tem uma visão da importância do que é preservação, do que é patrimônio, o poder judiciário também não tem, né? Porque, por exemplo, na questão essa da casa do Caio, a gente entrou com uma ação no dia antes de ser demolida. Ou seja, o juiz poderia ter dito, olha, vamos segurar e vamos ver qual é a história. O que ele fez? Primeiro foi para uma juíza que disse que era suspeita, porque, né, não quis o caso, passou por um segundo, que deu 72 horas para o município se manifestar. O que aconteceu? 72 horas, né? A gente não chegou nem no final daquele dia. Ou seja, a gente tem uma jornada para tornar o patrimônio algo assim que seja de todos, né? Que todos se apropriem daquilo, né?
E é por isso que é interessante também a questão do imaterial, porque o imaterial é exatamente isso, né? É uma apropriação que as pessoas têm de saberes, de fazeres, e foi uma das coisas que segurou, por exemplo, o mercado público. Mercado público. Né? Porque assim, claro, ele estava tombado, ok? Mas aquela ambiência, aquela dinâmica ia ter se tivesse Sim, sido... Ele, no caso, o mercado, era posto à demolição e houve uma campanha pela Exato. importância simbólica do mercado. E daí criou-se a lei de tombamento de Porto Alegre. A partir de... Né? Foi Walter Galvani que coordenou esta briga. E hoje o mercado abriga não só a sua própria história, como também símbolos. Não é? O Bará do Mercado, não é? Que é um lugar de relação muito grande com muita gente. Não é? Então, assim, acho que alguns desses monumentos, prédios, contextos, eles têm uma ação educativa. Porque vamos dizer assim, não é? Dizer assim, o patrimônio, o que é o patrimônio? A casa X ou Y. Mas quando se fala do mercado, não tem ninguém que diga que não. E aí diz, isso é patrimônio. Então aí o sentido é claro. Mas acontece que patrimônio a gente precisa descobrir os sentidos de muitas coisas. E garantir, né, Jaqueline, a importância realmente dessa mobilização, então, como foi importante. Exatamente. Eu acho que a partir do momento que a população pode opinar e que a população pode mostrar o que é importante para ela e também conseguir, vamos dizer, aprender, né? Porque educação patrimonial é básico, né? Para a gente poder preservar, né? E poder entender, nos entender, né? Como pessoa, como cidade, como comunidade, né? Porque são símbolos, são marcas, né? Que registram a gente, né? Então, é importante isso, né? A população se apropriar, né, do seu patrimônio. Vale registrar que a gente entrou em contato com a equipe do Patrimônio Histórico e Cultural da Secretaria de Cultura aqui de Porto Alegre para fazer parte aqui do debate, mas enfim, não puderam participar. Mas eu gostaria de compartilhar aí que o secretário de Cultura, né, Gunter Axt, ele na entrevista à imprensa disse que a casa do Caio Fernando Abreu ela nunca foi protegida por tombamento ou inventariada pela prefeitura. Ele disse que até achou realmente uma pena que tenha acontecido, que quando soube, ele tentou buscar a postergação desse processo, mas é algo que ele falou que não é simples, né? O proprietário do imóvel estava no seu direito, né? Lamentou o secretário de Cultura. Quer dizer, a gente não teve mais tempo, né, Lucas? É verdade. Foi uma cicatriz, eu acho, para a cidade. Eu acho que não sei há quanto tempo vai se falar disso, né? Talvez se fale muito, talvez seja muito... Sim, mas na verdade a pessoa não demoliu, ela pediu licença para demolir. Né? E ela teve a aprovação. Ela tinha o direito, né? E de fato... Porque o direito, porque aí entra um ponto que é a briga básica do patrimônio, que é o direito de propriedade versus o direito de construir. E as pessoas não entendem que todo mundo tem numa cidade direito de propriedade. O terreno é meu, a casa é minha. Mas o direito de construir é uma concessão pública. Ela que determina se tu pode construir 2 ou 20 pavimentos. Então, quando aprova um plano diretor que diz aqui é 20 e lá é 2, a Vila Conceição, que é 2, não vai brigar com o Moinhos de Vento que diz que é 20. Não é? E não vai entrar na justiça dizendo não. Por quê? Porque este é o direito. Não é? Esse é o direito. Então, não, quando eu diz, mas isso fere meu direito de propriedade. Não, fere o seu direito de construir. Não é? E a pessoa, quando vai demolir ou construir, tem que pedir licença. Quem aprova? O mesmo que concede, o mesmo que protege, o mesmo que... Não é? Então, temos não é? Uma situação que precisa ser tratada para emergências. De que maneira se faz isso? Exatamente. Quando ocorre uma emergência? Não é? Porque, por exemplo, quando dá um incêndio, que nem o mercado, tem emergência. A mobilização é imediata. Não é? Em horas, estava todo mundo convocado para ver o que nós vamos fazer, como que nós vamos fazer. Em horas. E não menos importante também destacar aí, até gostaria de aproveitar vocês aqui com a gente está finalizando e chegando no final do debate, para falar sobre essa questão aí do Cais Mauá, né? Está se voltando a falar do muro ali, né? O famoso muro aí, derruba ou não derruba, a prefeitura apresentou aí, na verdade o governo do estado, né? Junto com o financiamento, essa possibilidade de contenções ali naquele lugar do muro. Quer dizer, Lucas, mais pano pra manga vai ter essa história também ali, né? Olha, eu escuto essa discussão do muro há muito tempo. E das contenções também. Das contenções também.
Eu acho que o muro teve um papel fundamental todos esses anos porque ajudou a preservar o cais, né? Eu acho que se ele tivesse aberto, ele estaria bem mais degradado, invadido e reventado do que hoje ele está. Agora, eu acho que a discussão, eu particularmente não tenho uma opinião formada se é bom ou não tirar o muro. Eu precisaria estudar mais. Às vezes eu tenho a impressão que é muito bom porque integra a cidade, mas por outras eu vejo que às vezes a cidade tem que saber se portar com um cais aberto para ela. Né? E como é que esse cais vai interagir com esse centro histórico, né? Ele estando ou não revitalizado, entre aspas, né? A palavra revitalização é complicada. Então, eu acho que essa discussão é muito longa, mas assim, eu acho que o principal nisso tudo, no meu ponto de vista, é que a nova contenção tem que funcionar. Pode ser que eu, em 3 décadas, nunca tenha visto ele funcionar, porque não foi preciso, mas até quando, né? Então, assim, a gente não pode esquecer que a gente está num ecossistema, né, em que as águas, né, as ilhas do Guaíba são esponjinhas, né, que absorvem a água, né, e boa parte vai para aquela ponta do cais ali, depois que vai sendo dissipada, né? Então, alguma alternativa de barreira vai ter que ser colocada, né, mas com comprovação de que funcione. Então, acho que a discussão se é bom ou não a operação urbana de retirar o muro, eu acho que isso tem muita discussão, a gente pode levar horas discutindo, mas o que é determinante, ao meu ponto de vista, é que uma contenção a cheias tem que funcionar. E, professor, o muro é uma pequena parte de toda aquela construção toda ali do projeto, né, professor? Na sua visão ali, veremos pontos positivos nesse processo aí? Então, assim, eu participei toda a minha vida das várias etapas de hipóteses de preservação desse patrimônio. O concurso feito nos anos 70, anos 80, todas. Sempre fui a favor, ponto. Tá? E divido questões de acordo com os projetos e acompanhei muito esse projeto anterior no que se refere aos galpões. Por quê? As outras hipóteses, os edifícios, etc., não tinha projeto. Aquilo era uma hipótese volumétrica. Né? Portanto, nunca foram aprovados formalmente porque não tinham detalhamento, não tinha nada. Nunca passaram pelo crivo de estamos aprovando isso. Os galpões, sim. Acompanhei o projeto junto com a equipe do Jaime Lerner e não me canso de citar que é um dos melhores projetos, mais detalhados. São praticamente 400 plantas de detalhes. Tá? E assim, e soluções criativas. Eles colocaram, primeiro, manter a imagem. Né? Segundo, partir do princípio que aqui não pode nada porque isso é patrimônio. Exato. Então eles buscaram soluções absolutamente criativas para resolver como é que eu ponho um banheiro sem estragar. O que estraga ao colocar um banheiro, no caso do projeto deles? Um cano. O cano de entrada da água e de saída do esgoto. Porque o resto era um bloco solto sobre o chão, com uma caixa de areia, constrói até a altura do 2,5 metros, 3 metros, entra, sai ali e deu, ou seja, não faz mutilação. E depois, todo o projeto foi muito minuciosamente pensado. Por exemplo, as portas, elas não são todas do mesmo tamanho, tem diferença mínima, mas tem. Então, eles precisavam de um paravento. Paravento é para não entrar o vento que inviabiliza a climatização ou o funcionamento interno. Então, o que fizeram? Colocaram uns marcos largos. Esses marcos largos ajustam a diferença de tamanho. E como é que esses marcos são colados na parede para não intervir na construção? Com velcro. Com velcro. Eu nunca vi uma proposta solução tão barata, tão simples e tão criativa, entendeu? Porque depois tu fecha o por fora. Mas, ou seja, tudo era assim pensado na minúcia. Por quê? Porque eram técnicos com muita experiência. Não é? E a gente, de boa vontade, eu disse, o que nós vamos fazer para que isso saia um projeto de primeira? Como isso virou uma questão jurídica, isso era projeto do governo do estado, eu diria, cabe a quem for fazer adquirir esse projeto, que está pronto, não é? Pronto, bem feito, qualificado, senão tu vai para o zero de novo. Sempre a gente volta para o zero. Jaqueline, ouvindo o professor aí, a gente pode dizer que é um bom exemplo aí de, até curioso, né, a palavra revitalização, né, não é uma palavra muito adequada, por quê? Na verdade, assim,
se diz que o centro já tem vida, Isso. né? Então, revitalizar é dar vida. Então, né, fica um uma pouco estranho, requalificação. né? Requalificar, recuperar algum edifício, restaurar os armazéns, ok. Mas o que eu acho interessante, assim, esse projeto realmente era muito bom. E eu não sei em que medida eles estão aproveitando. Acho que nada. Porque eu olhei assim todos os documentos, né, desse novo consórcio, né, que está tratando, enfim, e eles se referem, mas eles não mostram. Então, por exemplo, mesmo assim, as plantas não tem nada. E, assim, e nem uma indicação assim de valor e tal. Mas eles se remetem a esse, como já tinha sido feito esse levantamento. Então é isso que eles estão usando, né? Importante, esse levantamento foi feito pelo outro consórcio. Sim, não é um levantamento, é um projeto, projeto arquitetônico executivo aprovado. Ele foi feito, passou. Passou pelo IFAM, pelo IFAI, por todos. tudo. E todos acompanharam a execução do projeto. Não é peguei o pacote e agora tem que aprovar porque está pronto. Não. Foi processo. Foi mais um... Então, assim, eu acho que realmente concordo, acho que era de recuperar isso aí. Porque é dinheiro, né? É dinheiro, claro. E qualidade. Né? E outra, casa um pouco com a proposta aí eu estou falando como ativista agora, de que a gente gostaria de que fizesse uma ocupação cultural. O que não quer dizer que é apenas o teatro, a música. Não, é um mix, né, que pode manter, né? Tu vai ter o restaurante super chique, mas tu vai ter o cachorro-quente, né? Tu vai ter artesanato, mas se tu quiser, entendeu? Tem possibilidades de tu fazer uma ocupação de forma sustentável, né? Isso que a gente está tentando conversar, a gente está em negociação com o Estado. Eu queria até perguntar também para quem passa ali pela Cidade Baixa, percebe que o Túlio Piva não está mais ali. Ele foi derrubado, a gente passa ali, não consegue enxergar mais nenhuma característica do teatro Túlio Piva ali. Eu não saberia dizer. Eu só queria complementar uma frase sobre o que a Jaqueline disse, que trabalhamos muito nessa hipótese anterior do Cais do Porto, com Briane Bica. E a Briane tinha uma ideia que era, num dos lados do portão central, colocar o que ela chamava de armazém da cidade, onde tu conta a história da cidade. Fazer um projeto multimídia de contar a história da cidade ali, da história da ocupação, a história do crescimento, a evolução, maquetes eletrônicas. Ou seja, e o que eu estou oferecendo hoje nessa cidade? A programação cultural da cidade, tudo ali. Não é? Ou seja, um dos pontos da revitalização, porque o resto vão ser como qualquer outro tipo de circuito, vão ter loja, vão ter coisas de todos os tipos e para todos os níveis, porque precisa sustentar. Não é? Quer dizer, a gente consegue com dinheiro e criatividade essas soluções aí, né? Para todos, para a cidade, né? Então tá, pessoal, a gente vai chegando ao final do nosso debate. Muito obrigado pela presença de vocês, super qualificada, para esclarecer para quem nos assiste e daqui a pouco levantar, né, mais discussões que vão ser feitas na volta do recesso parlamentar aqui na Câmara. Mesmo em ano de eleição, a gente espera aí que o plano diretor ele possa voltar a ser um pouco discutido, porque está vindo aí o 4º distrito também aqui para a Câmara, projeto da Prefeitura para ser apreciado pelos parlamentares. Você, muito obrigado por ter acompanhado o debate. Não esqueça que este e outros programas da TV Câmara você acompanha por meio das redes sociais e também lá no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. A gente se vê na próxima edição. Tchau!